Ninguém te deve aquilo que não tem, e quanto antes você entender isso, mais leve a sua vida vai ficar. Se esse tipo de reflexão te ajuda a crescer, a evoluir, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu sempre tento trazer uma verdade sem estar romantizando a ilusão. Parte do seu cansaço emocional não vem do que as pessoas fazem, mas do que você espera que elas façam. Você cria expectativas, você alimenta cenários na sua cabeça, você aposta em sentimentos, você entrega energia e depois se frustra quando o retorno não vem. Só que existe uma verdade bem simples e bem libertadora. Nem todo mundo consegue te oferecer aquilo que você gostaria de receber. E isso não é sobre maldade, é sobre um limite. Tem gente que não sabe amar do jeito que você ama. Tem gente que não sabe cuidar como você cuida. Tem gente que não sabe conversar, não sabe acolher, não sabe pedir desculpas, não sabe demonstrar. E você insistir para que essa pessoa mude, não vai transformar a capacidade em milagre. Quem não aprendeu, não entrega. Quem não desenvolveu, não sustenta. Quem nunca teve, não sabe dar. A geração de hoje, ela quer que o sentimento venha pronto, mas esquece que o caráter se constrói, maturidade se aprende e respeito se pratica. Eu acredito que antigamente as pessoas entendiam isso, se respeitava o tempo do outro, se conhecia o limite, se sabia quem podia oferecer o quê. E hoje muita gente quer extrair do outro aquilo que simplesmente não possui e ainda chama isso de decepção amorosa, ou amizade tóxica, ou traição emocional. Vamos falar com honestidade porque eu gosto disso. Você já esperou apoio de quem só sabe criticar. Você também já esperou cuidado de quem mal cuida de si. Já esperou presença de quem vive ausente. Já esperou maturidade de quem foge de responsabilidade. E também já esperou profundidade de quem vive em superfície. E quando você não recebeu, doeu. E a pergunta certa não é por que a pessoa fez isso comigo, mas é por que eu esperei de alguém que nunca demonstrou ser capaz. Não esperar dos outros o que eles não podem dar não é ser frio, é você ser lúcido. É enxergar a realidade como ela é e não como você gostaria que fosse. É parar de romantizar promessas vazias, os discursos bonitos e atitudes rasas. É entender que cada pessoa só oferece aquilo que construiu dentro de si. Ninguém compartilha o que não tem. Simples assim. Quando você insiste em cobrar algo que o outro não sabe oferecer, você cria um conflito, um desgaste e rola um ressentimento. Você começa a transformar expectativa em cobrança, carinho em exigência e vínculo em peso. E aí tudo desanda. A relação vira um campo de batalha onde você luta sozinho por algo que nunca foi combinado de forma consciente. Mas existe um ponto de virada aqui, e como tudo que é necessário é desconfortável. Aceitar que algumas pessoas não vão te dar a profundidade que você merece. E tá tudo bem, porque não é sobre elas serem ruins, é sobre elas serem quem são. E você não precisa diminuir a sua régua para você caber na limitação de ninguém. Quanto mais cedo você reconhece o limite do outro, mais rápido você aprende a escolher melhor. Escolher com quem você conversa, escolher com quem você confia suas dores, escolher onde investir a sua energia. Isso é maturidade, isso é inteligência emocional, isso é respeito próprio. E não, isso não significa você aceitar migalhas, significa você parar de pedir pão onde só tem pedra.
Significa você parar de insistir em quem já deixou claro que não consegue ir além. Significa entender que algumas pessoas só conseguem caminhar até certo ponto com você. E forçar além disso só vai acabar frustrando os dois. Tem pessoas que são ótimas para momentos leves, mas não sabem lidar com profundidade. Tem pessoas que são divertidas, mas que fogem quando a conversa fica séria. Tem gente que ama estar perto, mas não sabe sustentar o compromisso. E tudo bem, desde que você não transforme isso numa expectativa irreal. A visão tradicional nos ensina algo bem poderoso. O respeito se dá com coerência. Se alguém sempre foi instável, não espere estabilidade. Se alguém sempre foi ausente, não espere que essa pessoa vai ficar com presença constante. Se alguém sempre fugiu de conversa séria, não espere maturidade de uma pessoa assim. Você não pode cobrar algo que nunca foi oferecido como possibilidade. E aqui vai uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. Você precisa parar de buscar versões ideais em pessoas reais. O mundo não te deve alguém perfeito, mas você se deve respeito e escolha consciente. Quando você aprende a não esperar o impossível dos outros, você libera energia para o que realmente importa. Você deixa de tentar consertar quem não quer mudar. Você deixa de se explicar para quem não quer entender. Você deixa de se justificar para quem não se importa. E você começa a viver com mais filtro, com mais consciência, com mais leveza. É por isso que eu acho que essa reflexão é tão necessária. Porque viver esperando do outro o que ele não pode te dar é você viver em guerra com a realidade e viver em constante frustração. É você tentar forçar um encaixe ali que nunca foi feito para encaixar, nem para existir. E vamos ser sinceros, querer alguém que te trate como prioridade quando essa pessoa mal consegue organizar a própria vida, você não acha que é pedir demais? O equilíbrio está em saber quem é quem, em reconhecer o que cada pessoa pode ou não oferecer e principalmente em aceitar isso sem tentar moldar o outro ao seu desejo. Não é controle, é consciência e também não é desistir, é maturidade. Você não precisa abandonar todo mundo, mas você precisa parar de criar expectativa onde nunca houve entrega. Você precisa parar de romantizar comportamento raso. Você precisa parar de se adaptar ao mínimo só para não ficar sozinho. Solidão temporária dói menos que uma dependência emocional onde você acha que é afeto. Quando você entende essa lógica, algo poderoso acontece. Você começa a se responsabilizar pelo que você sente. Você para de terceirizar a sua felicidade, a sua estabilidade emocional e a sua paz. Você passa a escolher melhor, e escolher melhor muda as coisas. Agora, respira fundo e pensa com sinceridade. De quem você anda esperando mais do que essa pessoa pode oferecer? Que tipo de frustração você está alimentando por insistir em quem já mostrou seus limites inúmeras vezes? Aceitar não é se conformar, é você enxergar o que está acontecendo, é você dizer: eu vejo quem você é e eu escolho a partir disso. Não a partir da ilusão, não a partir da esperança, não a partir do medo de ficar assim. A vida fica muito mais leve quando você entende que amar é também respeitar o limite do outro, mas principalmente respeitar o seu, se respeitar. Chega de tentar arrancar a profundidade de quem só vive na superfície. Por favor, chega de implorar reciprocidade de quem nem sabe o que isso significa.
Chega de insistir em promessas que você sabe que nunca vão virar atitudes. Você não precisa que todo mundo te entenda. Você precisa se entender. Você não precisa que todo mundo te valorize. Você precisa se valorizar. Porque quando você muda o seu padrão de expectativa, você muda também o tipo de relação que você aceita. E para a gente concluir esse vídeo maravilhoso, eu quero te deixar com um final bem claro e direto. Não esperar dos outros o que eles não podem dar não te torna frio, te torna forte, te torna lúcido, te torna livre. Quem não tem, não dá. Quem não sabe, não sustenta. Quem não quer, não vai fazer. E você não nasceu para viver tentando preencher o vazio emocional de ninguém. E agora é com você. Observe as suas relações e reflita sobre as suas expectativas. Ajuste a sua régua, escolha com consciência e lembre-se, maturidade não é exigir mais do outro, é entender quando é hora de parar de esperar. Se essa reflexão mexeu com você, leva isso para sua vida hoje. Haja diferente hoje, fale diferente, escolha diferente, mas principalmente respeite os seus próprios limites antes de tentar ultrapassar o limite dos outros. Eu te vejo no próximo vídeo.